Vamos dar continuidade ao estudo semanal que temos feito da Epístola aos Hebreus, esse precioso livro do Novo Testamento que tem nos proporcionado tão importantes lições. No estudo passado terminamos o 5º capítulo, em que do 1º ao 10º versículo, o escritor sacro desenvolve a doutrina do sumo sacerdócio de Cristo. Este é, portanto, meu ouvinte, um momento ideal para uma avaliação do que vimos sobre esse tema. O professor Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, apresenta um sumário, um resumo do 5º capítulo que eu quero compartilhar com você. Diz ele que, na vida religiosa do judeu, nenhum homem recebia maior respeito do que o sumo sacerdote. Sob sua supervisão estavam os sacerdotes, que eram comissionados para tomar conta das tarefas rotineiras. O sumo sacerdote, representante do homem diante de Deus, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, e aspergia sangue para a remissão do pecado. Arão foi o primeiro sumo sacerdote a entrar na presença de Deus, atrás da cortina, no tabernáculo antigo. No entanto, Jesus é superior a Arão, porque Jesus penetrou os céus. Isto é, ele entrou na presença do próprio Deus, enquanto que os sumos sacerdotes estavam acostumados a entrar meramente na simbólica presença no tabernáculo ou no templo uma vez ao ano. Em sua natureza humana glorificada, Jesus entrou na presença de Deus. Totalmente familiarizado com as fraquezas e tentações humanas, ele intercede em nosso favor quando nos achegamos ao trono de Deus em oração. O autor de Hebreus descreve Jesus em seu papel de sumo sacerdote, cumprindo as responsabilidades do sumo sacerdócio de Arão e assumindo o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Como sacerdote, segundo essa ordem, Jesus ofereceu-se como um sacrifício pelo pecado. Isso cumpriu os requerimentos do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Deus designou Jesus como sumo sacerdote, não quando Jesus entrou no céu, mas antes de sua vinda à terra. De acordo com o Salmo 110, verso 4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus é eterno. Ele já era sacerdote antes de começar sua vida na terra. No 5º capítulo de Hebreus, vemos que o escritor sacro interrompe esse assunto tão importante para dirigir aos seus leitores uma palavra de exortação. Percebe-se que os judeus convertidos à fé cristã, aos quais essa carta foi dirigida em primeira mão, não estavam progredindo moral e espiritualmente da maneira como deveriam, considerando-se o tempo decorrido desde a sua conversão. Daí as palavras duras que lhes são dirigidas. O escritor lamenta que eles tenham se tornado lentos no entendimento das verdades espirituais, à semelhança de crianças bem pequenas que têm que ser alimentadas apenas com leite. Parece que haviam até mesmo regredido e precisavam ser ensinados novamente sobre as coisas básicas da fé. No último verso do 5º capítulo, o escritor enfatiza que os adultos na fé são os que ingerem o alimento sólido, e esses, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nota-se que o escritor de Hebreus não quis apenas repreender os leitores pelo pouco aproveitamento da palavra de Deus que vinham apresentando. Ele também quis estimulá-los a reagir. Ao falar sobre o alimento sólido, com o qual os crentes maduros são dotados de discernimento espiritual, ele mostrou que esse é o diferencial entre as crianças na fé e os adultos na fé. E, por certo, isso foi um estímulo para que os que estavam acomodados saíssem daquele marasmo incompatível com os que experimentaram a nova vida em Cristo Jesus, nos quais habita o Espírito Santo. Mais do que nunca, meu ouvinte, precisamos desse alimento sólido. Os crentes dos nossos dias
necessitam de discernimento para distinguir o bem e também o mal, no que diz respeito especialmente à moral e à religião. Infelizmente, constata-se que muitos são os que estão estacionados nos primeiros estágios da fé cristã. Não avançaram a contento, são levados de um lado para o outro por qualquer nova doutrina ou novo líder. Não distinguem entre a verdade bíblica e o erro. Muitos são os que dizem amém para tudo, e para quem os líderes não podem jamais ser questionados como se fossem seres quase divinos. Aliás, em nossos dias proliferam líderes que querem mesmo dar essa impressão às suas ovelhas, de que são homens especiais, com uma conexão especial com Deus, homens acima do bem e do mal. Que lástima, meu ouvinte. Como precisamos de cristãos que deixem de tomar leitinho e dobrem-se sobre a palavra de Deus e busquem ao Senhor com inteireza de coração, quebrantados, e possam discernir e tenham ousadia para identificar e apontar, não apenas em si mesmos, o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. E façam isso diante de quem quer que seja, sabendo que nesta vida importa mais obedecer a Deus do que aos homens, como está no livro de Atos dos Apóstolos, 5º capítulo, verso 29. O teólogo João Calvino afirmou a esse respeito que Deus está nos concedendo tempo. É indispensável que nos esforcemos para que nosso progresso corresponda ao tempo que nos é concedido. Hoje iniciaremos o 6º capítulo de Hebreus. Vamos à leitura do texto. Acompanhe do 1º ao 3º verso, em que a palavra de Deus diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. O autor de Hebreus prossegue, como percebemos, com a exortação iniciada no verso 11 do capítulo anterior e que se prolongará até o verso 12 deste capítulo. Essa pequena seção que foi lida, de apenas 3 versos, tem o título de Exortação ao Progresso na Fé. Eu chamo a sua atenção para alguns pontos que devem ser destacados. Primeiramente, observe que há uma mudança na forma com que o escritor sacro dirige-se aos leitores. No final do 5º capítulo, ele fala como um professor tratando com alunos que tinham, digamos assim, repetido de ano. O tom é de franca reprovação. E é perceptível que ele, escritor, está num estágio muito mais avançado do que os crentes aos quais escreve. Agora, observe como se inicia o 6º capítulo, com o escritor e os leitores no mesmo patamar. Ele inclui a si mesmo no mesmo nível dos crentes hebreus, quando diz: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. O que houve? Por que aconteceu essa mudança de tom? Simon Kistemaker identifica nessa mudança de abordagem uma espécie de tática do escritor sagrado para despertar o interesse dos seus leitores. Ele espera que o efeito de suas observações sobre seus hábitos alimentares espirituais seja positivo. Ele demonstra acreditar que seus leitores querem alcançar a maturidade. De fato, meu ouvinte, a situação apontada por ele no final do 5º capítulo sugere cristãos tão acomodados a um mínimo de conhecimento que nos faz pensar em alunos que repetem de ano letivo, sem importar-se com isso. Como é possível algo assim? Ninguém gosta de repetir de ano. Pelo menos era assim nos meus tempos de estudante, em que receber uma nota vermelha no boletim era motivo para muita preocupação e muitas lágrimas até. E alguns puxões de orelha também, e uns temidos sermões dos pais. E o mais importante,
uma mudança radical de atitude. A partir daí, a matéria em que havíamos sido reprovados passava a receber toda a nossa atenção. Como no tempo antigo não havia aulas de reforço e nem dispunhamos de professores particulares para nos ajudar, nós pedimos ajuda aos colegas mais aplicados da classe, ou então nós corríamos aos livros da biblioteca da escola. Mas não queríamos nunca repetir de ano. Isso era uma grande vergonha. O autor de Hebreus, pelo que podemos deduzir, pretendeu causar esse efeito naqueles cristãos. O susto de uma nota vermelha. Estando eles já impactados, sacudidos da sua perigosa acomodação, ele prudentemente coloca-se no nível deles e diz que também está se empenhando para alcançar a maturidade. Obviamente, como mestre que era, o autor ocupava uma posição muito mais elevada que a dos destinatários da sua carta. Porém, com a humildade característica dos autênticos homens de Deus, ele sabia que ainda precisava crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Talvez ainda não se sentisse como alguém que já tivesse atingido plena maturidade nos assuntos espirituais. Certamente, essa atitude do escritor sacro, colocando-se ao lado dos leitores, no mesmo nível deles, necessitado também de crescimento espiritual, talvez essa atitude deve ter funcionado como um estímulo a mais para eles. E como é estimulante, meu ouvinte, para os alunos, quando o professor sai de trás da mesa e vem para o meio deles, envolvendo-se na mesma pesquisa, no mesmo desafio, sinceramente interessado e respeitando a inteligência deles. É isso o que o escritor de Hebreus faz ao mudar o tom da sua exortação no início do 6º capítulo. E essa é uma preciosa lição para todos os que ensinam, especialmente a palavra de Deus. O segundo destaque dessa pequena seção da carta diz respeito aos princípios elementares da doutrina de Cristo, que são mencionados nos versos 1 e 2. No verso 1 consta que esses princípios elementares têm uma base, um fundamento composto por 2 elementos: o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. No verso 2 consta que esses princípios elementares têm também um ensino ou uma instrução a respeito de 4 assuntos: batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tanto esse fundamento quanto esse ensino eram e são comuns aos judeus e aos cristãos. Estavam presentes tanto na sinagoga judaica quanto na igreja cristã. Contudo, trata-se de doutrinas que receberam, por certo, muito mais ênfase, muito mais destaque na igreja do que na sinagoga. E podem ter sido usadas como uma espécie de catecismo que os novos convertidos estudavam e deviam aprender para que fossem aceitos como membros da igreja primitiva. O autor de Hebreus entende assim que seus leitores já conheciam perfeitamente esses princípios elementares, por isso não os explica, somente os menciona. Porém, como nem todos os que estão ou estarão ouvindo este estudo estão familiarizados com essas doutrinas, é preciso detalhá-las. Então, vamos avançar por partes. Primeiramente, no fundamento dos princípios elementares da doutrina cristã, temos o arrependimento de obras mortas. Uma outra tradução da Bíblia diz: o arrependimento de atos que levam à morte. O arrependimento é o primeiro componente do fundamento espiritual cristão. Como sabem todos os que um dia entregaram sua vida a Cristo Jesus, em verdadeira conversão. Não é por outra razão que no Salmo 51, o mais conhecido salmo de confissão e arrependimento, Davi afirma no verso 17 que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.
Também no livro do profeta Isaías, capítulo 57, em que é condenada a idolatria de Israel, a partir do verso 14 temos uma consoladora mensagem de paz para os que se arrependessem daquela prática. O verso 15 é muito conhecido e contém as amorosas palavras do Senhor. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esses textos muito conhecidos do Antigo Testamento são prova de que o arrependimento das obras mortas, o arrependimento dos pecados tinha lugar de destaque já na vida do povo judeu, como elemento indispensável para corrigir seus caminhos e, consequentemente, agradar a Deus. No Novo Testamento, o arrependimento é enfatizado desde as primeiras páginas com a pregação de João Batista, o profeta que veio preparar o caminho para Cristo Jesus. Assim, no Evangelho conforme Mateus, 3º capítulo, lemos que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Continuando nesse capítulo, veremos que muitos saíam de Jerusalém, da Judéia e toda a circunvizinhança do Rio Jordão e vinham até João, sendo batizados e confessando os seus pecados. O apelo era para que todos os que vinham a ele produzissem frutos dignos de arrependimento, como está no verso 8. No Evangelho conforme Marcos, 1º capítulo, verso 4, lemos que apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Também Jesus enfatizou a necessidade de arrependimento desde o início do seu ministério. Assim, em Mateus 4º capítulo, verso 17, lemos que depois que João Batista foi preso, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Lucas 5º capítulo, verso 32, ele afirma: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E o mesmo foi ensinado aos seus discípulos, tanto assim que quando ele já tinha escolhido os 12 apóstolos e os enviou a pregar de 2 em 2 em várias aldeias, consta em Marcos 6º capítulo, verso 12, que saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. A exortação e o apelo ao arrependimento são encontrados fartamente nos ensinos de Jesus. Em Mateus capítulo 11, a partir do verso 21, ele repreende as cidades nas quais havia realizado vários milagres pelo fato de que não tinham se arrependido. No mesmo Evangelho, Mateus capítulo 12, a partir do verso 38, ele repreende os escribas e fariseus incrédulos e compara-os aos ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas, enquanto aquela geração má e adúltera que o ouvia não se arrependera, sendo ele, Jesus, muito maior do que Jonas. Em Lucas capítulo 13, encontramos referência a 2 trágicos eventos que ainda estavam vívidos na mente dos contemporâneos de Jesus. Tratava-se do assassinato de alguns galileus por parte do sanguinário governador Pôncio Pilatos, ocorrido na área do templo. E o outro fato é a queda da torre de Siloé, que fazia parte das fortificações de Jerusalém, próxima da importante fonte de mesmo nome. Na queda dessa torre, 18 homens haviam morrido. Russell Champlin, comentando essa passagem, observa que Jesus não nos explicou aí por qual motivo os tiranos recebem rédeas soltas para agir, ou por qual razão as torres caem sobre os incautos. Mas a urgência do Evangelho era tanta para Jesus, que ele deixou de lado até mesmo essa questão tão importante, que é o sentido da dor, para ir direto ao ponto mais necessário, que é o arrependimento. Do verso 2º ao 5º desse texto de Lucas, lemos que Jesus disse:
Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Diante dos olhos de Jesus, nós vemos que todos os galileus e todos os habitantes de Jerusalém, naqueles dias, corriam o perigo de serem repentinamente levados ao tribunal de Deus para o julgamento divino, porque o tinham rejeitado. Daí as suas palavras de alerta para que se arrependessem. O ensino de Jesus sobre o arrependimento é maravilhosamente apresentado ainda em Lucas capítulo 15, nas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Essas parábolas mostram o imenso valor de cada alma para Deus, pois Jesus disse que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Meu ouvinte, um pecador que se arrepende. Há uma festa no céu, assim como o pai do jovem pródigo comemorou festivamente a volta do filho arrependido. Não foi por outra razão, meu ouvinte, que a pregação dos apóstolos deu também tanta ênfase à questão do arrependimento. Vemos isso já logo depois do primeiro discurso de Pedro no dia de Pentecostes. No livro de Atos dos Apóstolos, segundo capítulo, versos 37 e 38, lemos que a multidão que ouvira aquelas palavras ficou extremamente tocada. Nas palavras de Lucas, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, meu ouvinte, foi a resposta. Tudo na vida de um cristão começa com o arrependimento das obras mortas. Sem o arrependimento não existe regeneração, não existe nova vida. Sabe quantos verdadeiramente se arrependeram naquele dia em Jerusalém? Quase 3.000 pessoas que aceitaram a palavra e foram batizadas. Quase 3.000. A questão da necessidade de arrependimento atravessa toda a Bíblia e chega até o Apocalipse. Nós vemos, por exemplo, em sua segunda carta, o apóstolo Pedro dizendo, no 3º capítulo, verso 9, que a volta do Senhor ainda não ocorreu por causa da longanimidade de Deus, porque Ele não quer que nenhum pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. E no Apocalipse, nós vemos as várias admoestações de Jesus às várias igrejas da Ásia Menor, em que ele diz para elas: arrependam-se, arrepende-te e volta. O professor Simon diz que o arrependimento significa afastar-se de algo que é prejudicial à vida. Basicamente, o arrependimento constitui uma ação negativa, nesse caso, uma mudança da mente que resulta em não mais fazer os atos que levam à morte. Arrependimento, então, é uma atividade que envolve a mente e o pensamento de uma pessoa, uma completa reviravolta na vida do crente. Ele não mostra mais interesse em atividades que conduzem à sua destruição. Ele agora evita os efeitos do pecado que traz morte. E você pode conferir isso em alguns textos. Veja Romanos capítulo 5, versos 12 e 21, capítulo 6, verso 23 e capítulo 7, verso 11. Consequentemente, não seria necessário que o autor de Hebreus pedisse a seus leitores que lançassem novamente o fundamento do arrependimento. Sendo eles pessoas convertidas, esse fundamento já estava posto em suas vidas. Mas e quanto a nós, meu ouvinte? E quanto aos que me ouvem e ainda não são convertidos a Cristo Jesus? Lembre-se que o arrependimento é o primeiro componente da fé cristã.
Sem Ele não há conversão. Sem Ele não há crente ou cristão. Sem Ele, ninguém é salvo. Se hoje, meu ouvinte, o Espírito Santo tocar no seu coração, que você não se deixe endurecer, mas deixe-se quebrantar, contrito, arrependido, aos pés de Cristo Jesus, o Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, hoje e eternamente. Amém.